Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Josué, eu sou técnico, professor e doutor. E hoje a gente vai falar sobre algo que eu costumo não falar. Geralmente eu falo sobre fatores humanos. E hoje a gente vai falar o que não são fatores humanos. Mas isso tem um porquê. O primeiro deles é justamente atender ao pedido de vários colegas, professores, alunos, amigos, que justamente me perguntam, poxa, legal, agora eu entendi o que são fatores humanos, mas o que não são? E segundo, até mesmo para clarificar alguns desentendimentos que possa haver em relação a fatores humanos. Vamos mais uma vez junto comigo nessa caminhada entender o que não são fatores humanos? Então, pessoal, somente considerar o que se está escrito não é um exemplo de fatores humanos. Há muito mais do que isso. Iniciativas meramente, exclusivamente individuais comportamentais não são exemplos de fatores humanos. As pessoas são um problema a resolver, são uma falha que precisam ser substituídas. Não, pessoal. Isso não é um exemplo de fatores humanos. Culpar as pessoas quando há falhas. Não. Definitivamente. Nada disso aqui, pessoal, são exemplos de fatores humanos. Porque, além de se considerar o que está escrito, é necessário, pessoal, considerar o contexto. O contexto temporal, situacional e organizacional que algo acontece. Quando nós estamos executando um procedimento, a gente não está simplesmente atendendo só o que está escrito ali. Há todo um contexto que deve ser considerado. O procedimento é imprescindível para que uma atividade seja executada. Não há dúvida. Mas simplesmente se basear nele para fazer uma análise sistêmica está equivocado. A gente tem que considerar também o contexto temporal, organizacional e situacional. Iniciativas exclusivamente comportamentais? Não, pessoal. Fatores humanos, por natureza, é integrador, multidisciplinar e sistêmico. Então, as iniciativas de fatores humanos também serão integradoras, multidisciplinares e sistêmicas. É muito importante, pessoal, a gente perceber que há iniciativas comportamentais, como, por exemplo, programas de capacitação de lideranças para a escuta ativa, o chamado CRM, né, Crew Resource Management, aplicado com mais intensidade nas companhias aéreas, mas eu já vi outras aplicações, o MRM, né, Maritime Resource Management, que também é utilizado, é como se fosse um análogo para a indústria naval, para a indústria de transporte marítimo, né? Ou seja, iniciativas que têm uma entrada comportamental para fatores humanos são perfeitas e elas integram as demais iniciativas. O que a gente não pode é ter iniciativas que só querem corrigir comportamento humano e tratar ele como se fosse a culpa de tudo. Aliás, culpar as pessoas quando há falha, isso não é fatores humanos, pessoal. Na verdade, pessoal, a falha é uma oportunidade de aprendizagem. A falha é como se fosse um sinal vermelho, um red flag, como chamam, dizendo, olha, o sistema falhou. Vamos analisar essa falha e identificar nas dimensões de fatores humanos, individual, tecnológica, ambiental e organizacional, onde exatamente cada uma das origens que contribuíram para a falha principal são oriundas. Então percebam, pessoal, que a falha é de fato uma oportunidade de aprendizagem multidimensional, percebendo onde há questões individuais, organizacionais, tecnológicas e ambientais. Porque, de fato, inserido em todo esse contexto multidimensional, são as pessoas que vão trazer a solução e não um problema a resolver. As pessoas são uma solução, um recurso a melhor aproveitar. Pessoal, cá entre nós, vamos voltar um pouquinho na história? Deixa eu perguntar para vocês. Por um acaso, quando a Apollo 13 teve aquele problema lá no espaço, foi um robô, uma inteligência artificial que salvou as pessoas e trouxe todos de volta? Agora um pouco mais recente, quando houve aquele acidente na mina de San José, em Copiapó, no Chile, foi algum tipo de Autobot que entrou dentro da mina e salvou as pessoas? Não, pessoal. São as pessoas que, mesmo em situações de crise, mesmo em situações que há o descontrole, trazem a solução. Então, de fato, pessoal,
Fatores humanos é muito mais do que um simples plural. Fatores humanos não é simplesmente focar no indivíduo, mas a partir dele compreender que, além do que está escrito, o contexto situacional, temporal e organizacional importa. Compreender que iniciativas integradoras e multidisciplinares são, de fato, a alma mater de fatores humanos, que é integrador, multidisciplinar e sistêmico. E quando acontecer uma falha, eu mesmo hoje já errei, assim como várias outras pessoas hoje já erraram, aquilo é uma oportunidade de aprendizagem, não algo que deve ser punido ou evidenciado. E as pessoas, de fato, pessoal, elas não são um problema, elas são a solução. Eu, você, cada um de nós aqui, a solução dinâmica, cheia de variabilidades para lidar com as também dinâmicas e cheias de variabilidades demandas de um sistema sociotécnico complexo. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você a compreender o que não são fatores humanos, solidificar o que são fatores humanos, ajudando você nessa jornada de compreensão de fatores humanos. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.